Pois bem, o presente trabalho da disciplina de Direitos Humanos do instrutor Sr. Major QCBM Bittencourt tem como tema o Tribunal Penal Internacional e esse trabalho vai servir como um aparato para a terceira nota dessa disciplina de Direitos Humanos. Nosso grupo é composto pela cadete BM barra 1376 Juliana, pelo cadete BM barra 1389 Guilherme Silva e por mim, cadete BM barra 1398 Vinícius Farias. Antes de tudo, é importante fazer uma introdução sobre os tribunais penais internacionais. A primeira tentativa desse tipo de jurisdição penal internacional foi por meio do Tratado de Versalhes, mas não teve muito sucesso por conta de algumas injustiças e alguns efeitos negativos e insatisfações obtidos por meio deste Tribunal de Versalhes. Então houve a necessidade de criar o Tribunal Penal Internacional, que ele surgiu com o julgamento dos crimes cometidos pelos nazistas, e teve sua origem no Tribunal de Tóquio e Tribunal de Nuremberg. Ele foi criado em 1998, porém só entrou em vigor de fato em 2002, pois o seu estatuto teve muitas emendas, teve que ser recorrigido muitas vezes para que houvesse um consenso internacional para que ele fosse criado. Então, em 2002 foi criado o Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Ele é sediado na cidade de Haia, dos Países Baixos, e ele é um organismo responsável de submeter a processos e julgamentos os maiores responsáveis pela prática dos chamados crimes contra a paz, os crimes mais graves que compõem risco à paz, a segurança e a sobrevivência da humanidade. Até hoje, ele foi aceito por 123 estados. Eles ratificaram esse estatuto, fazem parte, concordam com ele. E dentre esses estados está o Brasil, o qual fez a adesão por meio da emenda constitucional número 45 de 2004, a qual no seu artigo 5º e 4º, artigo 5º e parágrafo 4 prevê que o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Bem, a gente vai fazer agora um desenvolvimento sobre os principais pontos do tribunal baseado no seu estatuto. O estatuto traz no seu artigo 5º as competências do tribunal, o qual fala que o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: crime de genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra e os crimes de agressão. Outro tópico importante a ser abordado nesse estatuto é o que é trazido no artigo 6º, que é o próprio conceito de genocídio, que ele é um conceito um pouco confuso, mas que o Estatuto de Roma buscou estabelecer parâmetros e definir esse crime. No artigo 6 ele define como: entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental dos membros do grupo, sujeição internacional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e a transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Bem, continuando a parte do desenvolvimento,
Vamos dar prosseguimento ao artigo 7º, que é a configuração dos crimes contra a humanidade. Alguns dos principais crimes contra a humanidade são assassinatos, extermínios, escravidão, tortura, crimes raciais, violência sexual e o apartheid. Os principais crimes contra a humanidade vieram previstos pela primeira vez nos Estatutos do Tribunal de Nuremberg. Hoje, e de acordo com o Estatuto de Roma, são os crimes contra a humanidade vistos como extensão de violações consagradas pelo direito de guerra. Para a configuração de um crime contra a humanidade, de acordo com o Estatuto, exige-se que a conduta seja praticada dentro de um contexto. Esse contexto vem descrito no próprio artigo 7º, em seu caput. A conduta deve ser parte de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Os elementos dos crimes agregam no parágrafo 3 de sua introdução ao artigo 7º. Por ataque dirigido contra a população civil, entende-se o curso de uma conduta que envolva o cometimento de múltiplos atos referidos no artigo 7 do Estatuto contra qualquer população civil, de conformidade com ou em seguimento a uma política de Estado ou de uma organização para cometer esses atos. Vê-se que os elementos dos crimes definem, apesar de não fazerem de forma totalmente clara, os contornos do ataque à população civil, que não necessita ser um ataque armado, mas que reúna elementos que demonstrem a existência de um plano ou política, de um Estado ou uma organização de cometimento desses atos. Dos crimes de guerra. Da competência do Tribunal. Artigo 8º. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime. Do conceito de crimes de guerra. Artigo 8º. A. As violações graves às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949. B. Outras violações graves às leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional, a saber qualquer um dos seguintes atos. C. Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 30 comum às 4 Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949. D. A alínea C do parágrafo 20 do presente artigo aplica-se aos conflitos armados que não tenham caráter internacional e, por conseguinte, não se aplica a situações de distúrbio e de tensões internas. As outras violações graves das leis e costumes aplicáveis aos conflitos armados que não têm caráter internacional. F. A alínea E do parágrafo 20 do presente artigo aplicar-se-á aos conflitos armados que não tenham caráter internacional e, por conseguinte, não se aplicará a situações de distúrbio e de tensões internas, tais como motins, atos de violência esporádicos ou isolados, ou outros de caráter semelhante. Da competência ratione temporis. Artigo 11. O Tribunal só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do presente Estatuto. Do exercício da jurisdição. Artigo 13. O Tribunal poderá exercer a sua jurisdição em relação a qualquer um dos crimes a que se refere o artigo 50. A. Um Estado parte denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários desses crimes. B. Denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários desses crimes. Ou C. O procurador tiver dado início a um inquérito sobre tal crime, nos termos do disposto no artigo 15. Dando continuidade aqui ao desenvolvimento e posteriormente também irei estar concluindo o trabalho. Meu nome é Guilherme Silva. Da denúncia por um Estado parte. Os artigos 13 e 16 do Estatuto de Roma e as regras 44 a 50 das regras de procedimentos e de prova discorrem os diversos mecanismos de acionamento do Tribunal Penal Internacional. Em outras palavras, são mecanismos de ativação de sua jurisdição,
já que o tribunal ele só pode iniciar investigações se provocado. Como regra geral, o artigo 13 prevê que o tribunal poderá exercer sua jurisdição quando uma situação na qual um ou mais crimes parecem ter sido cometidos remetida ao procurador por um Estado parte, de acordo com o artigo 14. Uma situação na qual um ou mais crimes parecem ter sido cometidos pelo Conselho de Segurança, atuando sob o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Um procurador iniciasse uma investigação a respeito desses crimes, de acordo com o artigo 15. A primeira maneira de ativar-se a jurisdição do tribunal é através da remessa de uma situação por um Estado parte, chamada referral. Vem prevista nos artigos 13 e 14 do Estatuto de Roma. Convencionou-se que o Estado parte poderia remeter uma situação relativa a crimes alegadamente cometidos em seu próprio território ou por cidadãos também, ou cometidos em territórios de outro Estado parte, como o Estado interessado. A fim de evitar-se remessas levianas, politicamente motivadas, foram aprovadas também regras que tentam reduzir esses riscos. Vou falar aqui algumas delas. A exigência de que, na medida do possível, o Estado fornecesse ao procurador informações e documentos suficientes para servir de ponto de partida para uma futura investigação. Também tem a previsão de que a jurisdição do tribunal, provocada por uma remessa, não fosse ativada automaticamente, mas somente após uma triagem interna, permitindo-se ao procurador rejeitar remessas levianas ou outras que não justificassem a sua intervenção. Hipótese inserida lá no artigo 53. Também é a obrigação do procurador de notificar os estados interessados e, se necessário, dar-lhes a oportunidade de efetivamente investigar e processar, o que passou a ser previsto lá no artigo 18. Segundo o mecanismo de ativação da jurisdição do tribunal, previsto no artigo 13, é da remessa de uma situação pelo Conselho de Segurança, na sua competência e atribuição de tomar todas as medidas que sejam necessárias para manter e estabelecer-se a segurança e a paz internacional. Procedimento jurisdicional. Como instituição criada por um tratado, o Estatuto de Roma, o tribunal tem procedimentos próprios, negociados pelos Estados-partes, previstos não só no Estatuto, mas também no anexo das regras de procedimentos e prova. Julgamento e sentença. Para que se inicie um julgamento, é necessário o acusado, né? Tem lá no artigo 64, estabelecendo as normas, que envolverá os julgamentos. Essa fase de julgamento ela se dissolve com a presença de provas e testemunhas de acusação e defesa. Reparação às vítimas. As vítimas de tais crimes possuem certos direitos, reconhecidos pelos estatutos às vítimas de crimes sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Têm direitos à participação nas fases de procedimentos. Então, concluindo aqui o trabalho, o Tribunal Penal Internacional, como ele já foi mencionado antes, ele iniciou-se de fato sua atuação nos anos de 2006. Ou seja, é um tribunal novo, ainda em fase de construção e de uma jurisprudência moderna no campo do direito penal internacional. Seus primeiros casos, todos advindos de remessas feitas por governos de estados africanos, até o presente data já conta com cerca de 10 casos encerrados com condenações, 4 que resultaram em absolvições e 30 casos em andamento. Estão suspensos em face da ausência de acusados, já que o tribunal não julga. Estabelecido com o objetivo de ser uma corte retributiva, sem dúvida, né, na luta contra as impunidades de autores de graves crimes que põem em risco a paz, a segurança e a sobrevivência da humanidade. Ao mesmo tempo,
uma corte tem uma forte componente restaurativo, que coloca os interesses de vítimas ao lado de interesses da comunidade, ao permitir-lhes, né, que a ampla e efetiva participação nos atos do processo, na sua busca pela verdade e pela justiça, e, claro, seu direito de reparação. Pouco conhecido em nosso país, pela falta de literatura nacional e dificuldade no acesso da farta literatura estrangeira, aqui em especial a europeia. O certo é que muito se fala e se comenta sobre essa nova instituição, cuja legitimidade vem representada pelos 124 estados que fazem parte e que ratificaram o Estatuto de Roma, e pela riqueza doutrinária e jurisprudencial trazidas em seus julgados. Enquanto que aqui em nosso país ainda se discutem velhos e ultrapassados conceitos de monismo e dualismo, limites da soberania de face a crimes internacionais, legitimidade de cortes supranacionais e outras igualmente ultrapassadas, há muito pelos países mais avançados. Essa instituição ela continuará a ser ignorada pelas universidades e por aqueles encarregados de fazer leis e de fazê-la cumprir.